Olá, que bom estarmos juntos para mais uma aula de Cristologia. Nestas primeiras aulas estamos olhando o contexto no qual Jesus nasceu, compreensão do judaísmo no tempo de Jesus, os grupos, a história. Vamos dar continuidade nesta aula a este contexto, mas agora mergulhando um pouquinho mais no princípio da nossa Cristologia. Quando nasce a Cristologia cristã, ou de onde ela nasce? Ela nasce do messianismo de Israel. Israel esperava um Messias. Vamos compreender um pouquinho esta origem da nossa Cristologia agora. O messianismo no período do Segundo Templo. O que significa a palavra Messias? Meshia, em hebraico, significa, ou traduzida para o grego como Christos, significa ungido. Muita gente confunde essa palavra. Quando fala ungido, parece que é uma pessoa super espiritualizada. Não é este o sentido original da palavra ungido. O sentido original da palavra ungido qual é? Aquele sobre o qual se aplicou o óleo. É isto. Isto é ungido. Né? A gente usa hoje a palavra untar, quando vai fazer bolo, assar pão, né? Você unta a forma. Untar por quê? Porque você passa o óleo na forma. Tem a mesma origem. Untar, ungir. É a mesma origem. Então, ungido é aquele sobre o qual se derramou o óleo. Vale a pena olharmos o primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Vamos compreender melhor esta palavra, né? Lendo no texto bíblico mesmo, um ato de se ungir. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Então Samuel pegou o frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, abraçou-o e disse-lhe: Não foi Javé que te ungiu como chefe da sua herança? És tu que julgarás o povo de Javé e o livrarás das mãos dos seus inimigos ao redor. E este é o sinal de que Javé te ungiu como chefe da sua herança. Veja só, irmão, Saul pegou o óleo que estava no chifre e jogou sobre a cabeça de Saul. O que isso significava? Que a partir daquele momento ele era protegido por Deus, conservado por Deus. O óleo de oliva foi este óleo colocado sobre Saul, sobre Davi, sobre Salomão, sobre todos os reis de Israel. O óleo de oliva é de difícil obtenção, é o único óleo, na verdade, usado em Israel, mas ele é de difícil obtenção, porque a semente da oliveira, a gente sabe, pega uma azeitona, a semente da azeitona é dura, você tem que moer ela, então é difícil a obtenção, mas ela servia de alimento, servia para conservar os alimentos e curar as feridas. Então, você quer conservar, até hoje a gente usa isso, você quer conservar pimenta, põe no óleo, Quer conservar alguma coisa, põe no óleo, que conserva, faz com que o alimento dure por bastante tempo, Então, ele alimenta, conserva e cura. Então, se eu derramo simbolicamente, em nome de Deus, o óleo sobre uma pessoa, aquela pessoa está alimentada por Deus, é conservada por Deus, é guardada por Deus e é uma pessoa curada por Deus e chamada também a alimentar, a conservar e a curar. Portanto, a unção, derramar óleo, significava proteção, bênção, início de uma missão, presença do Espírito de Deus que penetra o corpo e o cura, é um sinal de consagração. Então, a palavra Messias, ungido, tem a ver com isso, aquele que é escolhido, protegido, alimentado, amparado, curado, para que possa proteger, amparar, alimentar e curar o povo para o qual ele é enviado. É aí que tem origem a palavra Messias. Como surgiu o messianismo judaico? Há uma convergência de esperanças e teologias e anseios de Israel que convergem para esta expectativa, essa esperança de se receber alguém que foi enviado por Deus. Todas vão sendo respondidas pelos profetas como promessas cada vez maiores, são promessas que vão crescendo. Como é que surge esse messianismo? A tradição oral e vários escritos judaicos falam de uma figura celeste, a sabedoria de Deus.
uma sabedoria que Deus teria, um alguém que Deus teria no seu trono, um verbo, né? Tem até um nome, né? Como se fosse um anjo, Metatron, né? Que é o anjo do poder de Deus. Não está na Bíblia isto, mas é da mística judaica, da época de Jesus, que falava que existiria esta personagem, este ser diante de Deus, este anjo, esta sabedoria, este ser. Né? Guardem isto. 2. Há uma promessa de salvação. Gênesis capítulo 3, versículo 15, depois que Eva come do fruto, dá a Adão, e Deus fala com os dois, Deus diz a Eva que uma descendência de Eva irá destruir, irá esmagar a cabeça da serpente. Então há um descendente que é esperado, filho de Eva. Saudades de Davi. O antigo rei Davi estruturou Israel, consolidou a posse da terra, construiu o templo. Tudo isso se abalou depois ao longo dos séculos. Mas havia esta saudade de que houvesse um novo Davi, um novo rei, filho de Davi, que pudesse restaurar as esperanças de Israel. Vamos olhar um dos textos, né? No livro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 a 24. Ezequiel 37, 21 a 24. Dize-lhes: assim diz o Senhor, eis que tomarei os israelitas dentre as nações para as quais foram levados, e reuni-los-ei de todos os povos, e os reconduzirei para a sua terra, e farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e haverá um só rei para todos eles. Já não constituirão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não voltarão a contaminar-se com os seus ídolos imundos, com suas abominações e com todas as suas transgressões. Salvá-los-ei de suas apostasias com que pecaram, e os purificarei, para que sejam o meu povo e eu seja o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles. Haverá um só pastor para todos, e andarão de acordo com as minhas normas, e guardarão os meus estatutos e os praticarão. Vejam. Meus irmãos, este texto de Ezequiel foi escrito no período do exílio da Babilônia. E está dizendo, não terá mais pecado, não terá mais dois reinos, reino do norte e reino do sul. O povo não vai se dividir mais e terá apenas um rei que vai ajudá-los a viver a fé, vai ajudá-los a viver a lei. Então, este anseio era fortíssimo. Pensemos no tempo de Jesus. O povo estava dividido, muitos grupos. Crise religiosa, muita gente não vivia a fé de Israel, contaminação com religiões estrangeiras, a presença do Império Romano que impedia o povo de Israel de ser verdadeiro dono da terra, estava todo esse anseio ali, e eles liam esses textos, então esperavam que Deus realizasse as suas promessas. E há um anseio humano também, diversas culturas e povos manifestam o desejo de um Salvador, de alguém que seja realmente justo, honesto e que ajude a humanidade a ser melhor. No período do Segundo Templo, período de Jesus, o povo judeu ansiava por ver concretizadas as promessas feitas na Antiga Aliança, que ainda não parecia que não se concretizavam-se em partes, mas não. Então tinha um conflito entre aquilo que Deus prometia na Sagrada Escritura e aquilo que eles viam de fato acontecendo. Por exemplo, posse da terra de Canaã. Eles não tinham a posse da terra, eles eram dominados por Rama. Liberdade política, não tinham liberdade. Quem mandava neles era Herodes, que não era plenamente judeu, ele era idumeu, e o imperador romano. Vida longa e boa, Deus prometeu isso a Abraão, né, e a todos que seguissem a lei, e daí eles só viam pobreza, doenças, dificuldades. Um culto puro para Deus, os essênios pregavam isso, um culto puro para Deus, quando se via a paganização, né, dos judeus, a não vivência dos valores da Torá e a contaminação com religiões estrangeiras.
Então havia como que uma pressão, né? Uma pressão para que as coisas mudassem e esperando esse alguém que viria para ajudá-los a transformar a realidade deles. O povo esperava um tempo messiânico. Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4 e 11. Vamos ler. Isaías 2, versículos 2 a 4 e também versículo 11. Dias virão em que o monte da casa de Javé será estabelecido no mais alto das montanhas e se alçará acima de todos os outeiros. A ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão dizendo: vinde, subamos ao monte de Javé, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Deus. Ele julgará as nações, corrigirá muitos povos. Estes quebrarão as suas espadas, transformando-as em relhas, e suas lanças, a fim de fazerem podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra, e nem se aprenderá mais a fazer guerra. Versículo 11. O olhar altivo do homem se abaixará, a altivez do varão será humilhada. Naquele dia, só o Senhor será exaltado. Então, esperava um tempo. É um tempo em que haverá uma transformação. Segunda promessa, uma terra messiânica. Jeremias 31, 6 a 8. Jeremias 31, 6 a 8. Vamos ler. Sim, virá o dia em que os vigias gritarão sobre a montanha de Efraim, de pé, subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim disse o Senhor: gritai de alegria a Jacó, aclamai a primeira das nações, fazei-vos escutar, louvai, proclamai. Senhor, salva seu povo, o resto de Israel. Eis que os trago da terra do norte, reúno-os dos confins da terra, entre eles ao cego e ao aleijado, a mulher grávida e a que dá à luz, juntos todos, é grande a assembleia que volta. Ou seja, a experiência da terra em Israel. E esperam também uma pessoa. Uma pessoa. Volto a Ezequiel 37. Ezequiel 37, 21 a 24. Assim diz o Senhor: eis que tomarei os israelitas dentre as nações para as quais foram levados, e reuni-los-ei de todos os povos, e os conduzirei para a sua terra, e farei deles uma só nação. Haverá um só rei para todos eles, já não constituirão duas nações, nem tornarão a dividir-se. É a mesma passagem que nós lemos agora há pouco, né? Falando deste rei. Um rei político, guerreiro, pacificador, unificador dos israelitas. Um rei que é filho do homem, filho de Deus, filho de Davi, filho de Adão, filho de José, filho do pai. Um rei que é sacerdote, inaugura um culto puro, a cura para o povo. Um rabi, um profeta, porque proclama a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, né? Anuncia a lei de Deus e a vivência da lei de Israel. No fundo é o próprio Deus, é a presença de Deus na história, porque é Deus quem faz. Mas também aparece aquele que é o homem do sofrimento. O próprio livro de Isaías fala que é o servo que sofre pelo povo, que sofre no lugar do povo, né? Então vejam só, esta esperança de um tempo, de uma terra e de um alguém. Tudo isto é o messianismo no tempo de Jesus. Meu irmão, minha irmã, concluímos assim esta contextualização histórica a respeito da pessoa de Jesus de Nazaré. Na próxima aula nós vamos olhar para Jesus mesmo, as suas origens. A origem de Jesus de Nazaré, na Galileia. Até lá! Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá. Aperte também o sininho das notificações para ser lembrado sempre que tivermos novidades por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.